Vida religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar. Celebramos então hoje uma importante santa que viveu, que cresceu, que se santificou em nossas terras, chamada Amabile Lúcia. Depois veio a tomar o nome de Paulina. Era a segunda filha de um casal italiano que vivia ali na metade do século XIX na Itália e possuía certas dificuldades. Primeiro, por viverem no campo, tinha certa pobreza. Onde estavam, havia uma grande falta de trabalhos, era difícil a vida no campo. E depois sobreveio uma peste. Diante de tantas dificuldades, uma esperança: fazer uma viagem, mudar-se como imigrantes para o Brasil. Assim foram para Nova Trento, uma vez que havia uma colônia de italianos em Santa Catarina, no sul do Brasil. 2 anos após chegar, toda a família, falece a mãe da futura Santa Paulina. E ela então inicia uma vida de trabalhos, uma vida de seriedade, em que só cessará no momento da sua morte. Então, nem tendo completado 12 anos ainda, começou os cuidados com a sua família. Porém, quanto mais trabalhou, mais sentia a necessidade de fazer as coisas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se faz e se trabalha por amor a nosso Senhor, parece que o tempo vai parando. Quanto mais ela fazia, mais ela encontrava oportunidades de poder fazer algo a mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, junto à sua amiga, que será depois também religiosa, sua amiga Virgínia Rosa, elas vão começar a cuidar da pequena capela de São Jorge. E o padre começa a colocá-la à frente dos catecismos, para que possa fazer ali uma vida de oração e, ao mesmo tempo, cuidar da educação ainda das outras crianças. Ela, por ter um grande amor a Nosso Senhor, já desde pequena, uma menina muito prendada em todas as suas ações, logo começou a crescer em santidade. E o padre pôde, pouco a pouco, conduzi-la a uma vida de santificação. Então iniciou-se com pequenos sacrifícios. Dentro estes, limpar e organizar a capela, onde se tinha o local de oração, e dar catecismos. Ela se tornou uma menina que buscava ali evangelizar. Assim, depois de algum tempo, junta uma terceira amiga, Teresa Ana. E essas três vão ali iniciando uma vida junto à igreja, uma vida religiosa. Eis que aparece um ponto decisivo na vida dessas pequenas jovens. Uma senhora, de nome Ângela Viviane, ela, em idade avançada, no câncer, também possuía um câncer já em estado terminal, e sendo uma senhora de idade avançada, estava totalmente sem cuidados. Não havia quem quisesse ajudá-la, quem quisesse colocar em sua casa uma idosa doente, alguém que se compadecesse por ela. Muitos ajudavam, mas quem, vendo uma pobre idosa já à beira da morte, iria de fato se compadecer para ter todos os cuidados com aquela senhora. Pois bem, aí que então junta as nossas irmãs, tanto a Virgínia quanto, primeiramente, Santa Paulina, numa pequena casa em que conseguiram como terreno de doação e algumas madeiras. E então inicia-se aquilo que será uma grande congregação voltada para acolher justamente os doentes, os órfãos e os idosos. Trataram aquela senhora como se fosse o próprio nosso Senhor Jesus Cristo.
E a cada dificuldade e a cada momento em que a vontade tinha que ser renegada em favor do próximo, era um passo a mais de sacrifício, mas um passo a mais no caminho de santificação. Se nós compararmos o que essa santa já havia feito na sua juventude, e olharmos e compararmos talvez conosco, deveríamos ter certa vergonha, porque não aproveitamos o caminho de santificação que talvez Deus tenha colocado na nossa vida, não no sentido de cuidar apenas do próximo, mas quantas oportunidades talvez Deus tenha colocado em nossa vida e que era o caminho de santidade e que nós passamos pelo caminho daquilo que seria o mais fácil, o mais cômodo e talvez, segundo os nossos pensamentos, o mais correto. Então, uma das coisas que fazem os santos dar esse passo a mais, que nós provavelmente ainda não tivemos a coragem de dar, é observar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes vai se manifestar naquilo que nós teremos que fazer a maior renúncia. Porque é Deus que vai nos educar no caminho de santidade. Então aquela jovem, ainda ao se compadecer de uma idosa, foi muito corajosa. Disse um sim, né, conseguiu ganhar um terreno, construiu uma casa, não apenas para aquela senhora, mas para dar esse passo decisivo rumo à santidade. Em seus sonhos, certa vez, Nossa Senhora apareceu, né, e profetizou para ela por 3 vezes que haveria, né, de fundar, de criar essa congregação, juntando ali algumas irmãs, para justamente dar essa assistência, esse ato de caridade, esse testemunho de fé em favor daqueles que mais sofrem. Foi eleita então superiora geral, né, de Paulina, tornou-se agora a ser chamada Madre Paulina. E assim, pôde começar a cuidar, além dos órfãos que apareciam, das crianças, com o crescimento do número de irmãs, começaram a cuidar dos ex-escravos idosos. Com o fim da escravidão, muitos em idade avançada não tinham família. E ela, com aquele olhar de piedade, via aqueles velhinhos, né, naqueles pobres que não tinham a quem recorrer, o sinal ali da vontade de Deus. Então, sempre buscando se sacrificar, sempre buscando dar passos largos rumo a uma santidade consolidada. Porém, nós sabemos que todo santo, todo aquele que se eleva em santidade vai sofrer perseguições. Se perseguiram a nosso Senhor Jesus Cristo, Santo dos Santos, né, não iriam perseguir a nós, não iriam perseguir a nossa Santa Paulina. Pois bem, uma senhora benfeitora, vendo que a sua vontade não era feita, mas a da madre fundadora, né, do convento, sendo ela uma importante benfeitora, começou a querer organizar de uma forma diferente o convento e os trabalhos. E é claro que, por mais que fossem gratos as benfeitorias dessa senhora, essa senhora, ela queria, né, poder dar ingerência dentro do convento. E aí sobrevieram as calúnias sobre Santa Paulina, ao ponto do bispo destituir ela do cargo de superiora. E aí nós vemos uma santidade já consumada. Diante de calúnias terríveis, a pessoa aceitar por humildade tudo aquilo que estão dizendo contra ela e de bom grado, entendendo que o caminho da santificação passa também pelo sofrimento. É um importante livro que eu recomendo a todos, O Combate Espiritual, fala do padre Lorenzo Scupoli, que foi, né, justamente caluniado, e essas calúnias levaram ele a ser suspenso de ordem, e assim ficou por décadas, até que, né, sem se defender, porque ele queria dar esse passo na santidade, ele via ali uma oportunidade de sofrer as calúnias que nosso Senhor sofreu, e procurou não se defender. Eis que, depois de muitos anos, de fato, né, é revelada a sua inocência. E ele então, nesse livro, Combate Espiritual, ele fala, né, de como pôde perseverar, de como pôde se santificar nesse ambiente, né, das calúnias. De fato,
para viver num ambiente de calúnias, viver num ambiente de injustiça e querer estar ali para a santificação, deve a pessoa estar já numa vida espiritual, né, bem elevada. É claro que qualquer um pode e deve, sim, se justificar e se defender, caso isso gere grave escândalo. Mas alguns querem ser almas vítimas e buscam, né, dar um passo a mais a essa configuração com nosso Senhor Jesus Cristo. Após então fazer os trabalhos mais simples, ela que era, né, a madre, uma das fundadoras, passou a fazer os trabalhos mais humildes como penitência por pecados que não cometeu. Assim, imita nosso Senhor, né, que sofreu e padeceu por pecado algum que ele cometeu, mas que nós havíamos cometido. E então, após tudo ser revelado, ela então tem a sua dignidade, né, novamente restituída. Porém, já no fim da vida, sobrevieram as doenças. Nos 4 últimos anos de sua vida, acabou ficando cega, teve um pedaço do braço, devido à diabetes, ter que ser amputado, e nada disso tirou dela essa felicidade, esse desejo ardente de servir a nosso Senhor. Vindo a falecer, tivemos, né, 2 milagres para a sua canonização. O primeiro, em Santa Catarina, em Imbutuba, onde uma senhora, Dona Heloísa Rosa de Souza, né, tendo um aborto espontâneo e, por conta desse aborto graves complicações, né, dentro do seu útero, chegando a beirar também a morte, foi curada, né, por intercessão da Santa Madre Paulina, né, da Beata Madre Paulina. E um outro milagre foi em Rio Branco, no Acre, onde uma pequena menina, né, veio a nascer com problemas na formação, né, do seu cérebro, também problemas respiratórios e também problemas do coração. Após uma cirurgia de 24 horas, graves convulsões e parada cardiorrespiratória. O fim era próximo. Quando então veio a intercessão, sua mãe que rezava pela intercessão da Beata, né, Madre Paulina, sua mãe que durante toda a gravidez, uma gravidez muito complicada, não cessava de rezar e de pedir, pediu com mais intensidade, porque era, né, um momento decisivo, aquela pequena, né, criança, daquele pequeno bebê recém-nascido. E eis que em pouco tempo a criança ficou curada, né, está bem pela graça de Deus. Então, 2 grandes milagres que foram reconhecidos pelo Papa São João Paulo II, que então veio a canonização, né, a cura foi atestada em 2002 e São João Paulo II canonizou Santa Paulina, reconhecendo de modo especial essa caridade, esse desejo de amar a Deus, de servir a nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a simplicidade e a pobreza do próximo, não temendo se sacrificar por amor a Deus. Se quisermos ser santos, temos que dar esse passo. Como dizem, né, como diz de modo especial São Francisco de Sales, temos que ser almas vítimas, buscar imitar a nosso Senhor nos sacrifícios por amor do próximo e por amor a Ele. Assim fez Santa Paulina e assim ela deseja que cada um de nós possamos ter esse desejo de servir a nosso Senhor, mesmo nas dificuldades e, sobretudo, na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Madre Paulina, rogai por nós.